Olá, hoje a gente vai mergulhar numa condição médica bem intrigante, a Síndrome Alpha-Gal, ou SAG. Isso aí. É uma alergia alimentar, assim, diferente, ligada a carnes vermelhas, mas, nossa, com uma origem e um jeito de aparecer bem surpreendentes. A gente está olhando trechos de um relato de caso científico aqui do Brasil para entender melhor o que é essa síndrome, como ela surge, né, e por que ela é relevante, focando num caso recente por aqui. Uhum. Imagina só, uma alergia à carne que só dá as caras horas depois de comer e que começa com uma picada de carrapato. Parece coisa de filme, né? Vamos tentar entender isso. Certo. Bom, basicamente, a SAG é uma reação alérgica que envolve um anticorpo específico, o IgE, aquele que o corpo produz contra alérgenos. Só que o alvo, nesse caso, é um açúcar, um oligosacarídeo chamado galactose alfa-1 3-galactose. A gente chama de alfa-gal, para facilitar. Alfa-gal. Ok. Ele está presente na carne, nas vísceras de mamíferos, tipo boi, porco, cabra, mas não em nós, humanos, nem nos grandes primatas. Ah, interessante. E o mais curioso é que a reação demora. Aparece umas 3 a 6 horas depois de comer a carne. E pode variar bastante, desde uma urticária simples até anafilaxia, que é aquela reação super grave. Nossa. Então, duas coisas chamam a atenção. É uma alergia a um carboidrato, um açúcar, o que não é comum, sabe? E essa reação que demora para acontecer. E essa história da origem tá mesmo ligada aos carrapatos? Como que uma picada vira uma alergia à comida? Pois é, a principal hipótese é essa mesmo. A pessoa é sensibilizada depois da picada de alguns tipos de carrapato. Aqui no Brasil, por exemplo, o Amblyomma sculptum. Certo. A ideia é que a saliva do carrapato tem o alfa-gal. Aí, quando ele pica, o sistema imune é, tipo, apresentado a essa molécula e começa a produzir os anticorpos IgE contra ela. Entendi. Na saliva. Isso. E tem mais, o material que a gente viu sugere algo ainda mais complexo. Talvez a Sagase seja, tipo, uma síndrome imunoparasitária. Imunoparasitária? Como assim? É que outras coisas, não só carrapato, estão sendo investigadas. Picadas de ácaros, talvez pulgas, e até infecções por vermes, como ascaris. Poderiam ser outros gatilhos, sabe? Que doideira. Isso abre uma porta, né, para pensar como o nosso sistema imune pode ser moldado ou até treinado de formas bem inesperadas pelo que a gente encontra no ambiente. Faz sentido. E o caso brasileiro que vocês mencionaram nas fontes? O que ele mostra pra gente sobre a situação aqui? Mostra bastante coisa, assim. O artigo descreve o primeiro caso que foi diagnosticado lá no Rio Grande do Norte. Um senhor de 78 anos, que mora na zona rural, em Brejinho. Ele teve uma reação muito grave. Chegou a ter parada cardiorrespiratória umas 3 horas depois de comer buchada de bode. Buchada de bode. E aí? Aí foram investigar e viram que ele tinha níveis altíssimos de IgE específico para alfagal. Deu 68,40 kcal. É bem alto. Nossa senhora. Esse caso, assim, ele ilustra bem o quão grave a SAG pode ser, né? E a ligação com comidas regionais, que nem sempre é o bife de boi que a gente pensa primeiro. Verdade, buchada. E também mostra como é crucial ter o diagnóstico certo com o teste de IgE para alfagal, porque os testes de pele normais para alergia podem dar negativo. Ah, E entendi. ainda tem o desafio de não ter extrato padronizado para testar alergia a todas as carnes, tipo a de bode, em todo lugar. Falando em desafios, essa reação que demora 3 a 6 horas. Por que não é na hora, como a maioria das alergias a amendoim, por exemplo? Hum, ótima pergunta. A principal explicação que a ciência tem hoje é a tal da hipótese glicolipídica. Glicolipídica? O que é isso? A ideia é que o alfagal na carne não está solto, ele está ligado a moléculas de gordura, os lipídios. E a digestão, a absorção de gordura pelo nosso corpo é um processo mais lento, mais demorado. Ah, tá. Então, essas gorduras com alfa-gal só chegariam no sangue e alcançariam as células que disparam a energia, os mastócitos, bem depois da refeição, horas depois. Faz sentido, realmente. É uma explicação que encaixa, né? E encaixa bem nos fatos, sim. Mas, claro, ainda precisa de mais pesquisa para confirmar tudo direitinho. Entendido. E tem um perfil de pessoa que tem mais risco de desenvolver isso?
Olha, os dados apontam que a exposição a carrapatos é o fator principal. Então, quem vive ou trabalha no campo ou faz muita atividade ao ar livre tem mais chance. Ok. Parece que homens são um pouco mais afetados também. E, curiosamente, tem um fator que parece proteger um pouco: o tipo sanguíneo. O tipo de sangue? Sério? Sim, pessoas com sangue tipo B ou AB parecem ter uma chance menor de se sensibilizar ao alfa-gal. Interessante, né? Muito. E para diagnosticar e tratar? Bom, o diagnóstico junta a história clínica, essa reação tardia depois de comer carne, com o exame de sangue que mede o IgE específico para o alfa-gal. Já o tratamento, o manejo, tem 3 pilares. Primeiro, evitar carne vermelha e vísceras de mamíferos. Segundo, super importante, prevenir novas picadas de carrapato. Usa roupa protetora, repelente, controla o ambiente se possível. Certo. E o terceiro? A famosa caneta, para caso de uma reação grave. Essa alergia é para sempre? Quem tem nunca mais pode comer um churrasquinho? Felizmente, parece que não é para todo mundo, não. Se a pessoa consegue evitar novas picadas de carrapato de forma bem rigorosa, os níveis daquele IgE contra o alfa-gal podem cair com o tempo. Ah, que bom! Em alguns estudos, uma boa parte dos pacientes, talvez até uns 80%, viram sintomas diminuírem ou até sumirem depois de 1 ou 2 anos seguindo a dieta e sem novas picadas. Alguns podem até conseguir reintroduzir a carne vermelha, mas sempre com acompanhamento médico, claro. Ficar de olho nos níveis de IgE ajuda. Então tem uma luz no fim do túnel. Tem sim. E a pesquisa não para, né? Estão estudando tratamentos de dessensibilização e até, olha que interessante, desenvolvendo porcos geneticamente modificados para não terem o alfa-gal. Uau! Porcos sem alfagal. O futuro chegou. Quem sabe, né? Para ter produtos mais seguros. Então, para a gente fechar aqui nossa análise, a síndrome alfagal é um exemplo incrível de como uma coisa do ambiente, tipo uma picada de carrapato, pode bagunçar nossa resposta imune e criar uma alergia alimentar tardia que pode ser bem séria. É algo que está aparecendo mais no mundo todo e aqui no Brasil também. Precisa de atenção. Exato. A chave é prevenir as picadas e, para quem já tem o diagnóstico, manejar com cuidado. Certo. Isso tudo deixa uma reflexão no ar, né? Se essas exposições ambientais que parecem comuns, picada de inseto, contato com parasita, podem gerar respostas imunes tão complexas e inesperadas como a SAG, que outras interações entre nosso sistema imunológico e o meio ambiente a gente ainda nem conhece. E será que as mudanças ambientais, nosso estilo de vida, estão mudando a frequência ou o tipo dessas reações? É algo para a gente pensar, né?